Olá pessoal, primeiramente agradecer então pela atenção de todos durante as ações da disciplina. Vamos dar andamento então em mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso material didático que a gente vem propondo, né, com o material central da disciplina de iniciação à ciência geográfica, que é um material de Dantas, né, que é uma apostila de iniciação à ciência geográfica que foi elaborada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, então a proposta para hoje a gente vai discutir então alguns capítulos que a gente ainda não viu durante a disciplina, que é a Geografia na Antiguidade, a Geografia na Idade Média, a Geografia na Modernidade e a institucionalização da ciência geográfica. Bom, então, na Geografia na Antiguidade, tá? Então, conforme o material que nós temos, os principais objetivos, então, do capítulo 3 do material de Dantas é sobre a Geografia na Antiguidade. Quais são os principais objetivos, então, deste capítulo? Primeiramente, é compreender a evolução do pensamento geográfico na Antiguidade, basicamente no período da história romana e da Grécia Antiga, relacionar as necessidades dos povos antigos com a produção e compreensão do espaço, né? Como a evolução do pensamento, da construção do conhecimento, né, mundial na Antiguidade, e como as ideias, né, na Antiguidade vinham sendo pensadas naquele período de forma a compreender a produção do espaço. E compreender a influência dos gregos e romanos no desenvolvimento do conhecimento geográfico, como eu já havia falado. E um outro objetivo é perceber como surge a geografia geral e regional. Bom, desde do primeiro encontro, né, na ação humana e no saber geográfico e ciência geográfica, a gente percebeu que a cartografia, que é uma área da geografia, né, os estudos cartográficos, desde a antiguidade foram um dos primeiros conhecimentos da geografia que surgiram, né, no âmbito mundial. Então a cartografia ela tem uma grande importância porque principalmente no que diz respeito ao mapeamento de cursos d'água, né, de rios muito importantes para a história antiga, como foram os rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, né? Eles foram os primeiros corpos d'água a serem cartografados no âmbito mundial, né? Isso há 2.500 anos antes de Cristo, né? Conforme consta o material. Então, nesse período, é importante destacar na história antiga, na própria Idade Média, que vai vir mais adiante, a importância, né, também da cartografia para os mapeamentos do comércio mundial, né, das rotas comerciais mundiais, da expansão marítima e comercial, né? E outro conceito caro para esse período na geografia da antiguidade é o conceito de estrutura, né? De estruturas. O que seriam essas estruturas? A geografia foi muito importante para compreender essas estruturas que constituíam os espaços antigos, sejam as estruturas materiais ou imateriais, como consta no material, né? Essas estruturas materiais e imateriais que dão suporte à organização social, né? Sejam as habitações, as edificações, as cidades, as redes rodoviárias, os portos, os aeroportos, caminhos, formas de governo, religiões, né? Então, todos esses elementos materiais ou imateriais, que são as estruturas que compõem o espaço, elas acabam tendo uma certa distribuição espacial no globo, né? Então, isso também foi um início da geografia, nesse período antigo, de
identificar espacialmente aonde que essas estruturas estavam localizadas no planeta, né? Então a geografia tende a entender as causas e consequências desse sistema de organização do espaço, né? E ainda ele comenta ali, lembramos ainda que a geografia se preocupa também com a irregularidade da distribuição dos fenômenos físicos no espaço geográfico. Eu trago uma contribuição de Paul Claval, novamente, que é um importante geógrafo francês, que até hoje é muito utilizado na geografia atual. O Claval traz um trecho de uma obra dele, onde ele fala um pouco da importância da geografia na antiguidade, onde ele nos traz a relação às grandes famílias de tecnologias objetivavam, né, a produção dos gêneros agrícolas e animais, a exploração de minas e de pedreiras, a transformação das matérias-primas, o transporte de bens obtidos. Acrescenta-se aí também os métodos utilizados para a construção de habitações, fábricas, lojas, escritórios, edificar igrejas, os palácios ou erigir monumentos. Aqui claramente entra, já desse período, várias áreas da geografia que nós temos atualmente, como a geografia cultural, a geografia econômica, a geografia do trabalho, né? Enfim, elas acabam aparecendo já com alguns elementos que poderiam já ser estudados nesse período. Bom, então a diferença entre os geógrafos gregos e os geógrafos romanos, né? Então na Grécia Antiga nós tivemos dois importantes, né, pensadores que davam atenção para o conhecimento da geografia, que era Eratóstenes e Heródoto, né? Então, o Eratóstenes, ele então demonstrava a existência, né, procurava, né, identificar a existência da Terra, né, a partir de suas dimensões, tentando trazer algumas previsões, né, para isso, né, uma precisão mais, podemos dizer assim, técnica e quantitativa da geografia, que se identifica muito com uma geografia mais de um estudo mais de uma geografia física, né? E também localizou mares, terras, montanhas, rios, cidades, né? A localização de elementos, né, do saber geográfico, né, como os rios e as áreas urbanas, e a própria climatologia, né, ele deu atenção para isso. Contudo, ele trouxe alguns problemas de interpretação no que diz respeito à abordagem regional, que a gente vai ver mais adiante, como as análises regionais ganham muito espaço na geografia antiga e na própria ciência geográfica, né? Heródoto, então, que era também um grande pensador grego, filósofo e historiador, importante reforçar que nesse período nós não tínhamos o profissional da geografia, né? Na própria história antiga, os principais pensadores que existiam na época eram astrônomos, filósofos, historiadores, matemáticos, e depois sim surgem os geógrafos, como a gente viu no século XIX, mas o profissional geógrafo em si não existia nesse período. Então ele acaba se constituindo o conhecimento da geografia a partir do pensamento de pesquisadores com aderência em outras áreas, né? Então o Heródoto, que era um filósofo historiador, considerado o pai da história da geografia, inseriu a história dos povos no contexto geográfico. Esse é outro ponto muito importante dentro da própria geografia das populações, da própria geografia humana. Pensar a história dos povos desde a antiguidade nos traz subsídios para pensar como exatamente a interpretação da geografia populacional, da geografia humana, vem transcorrendo desde aquele período antigo, né? Aí ele traz suas crônicas, registram a gênese da geografia regional e retratam diferentes distantes países, né? Então a gente vê que como os profissionais dessa época não eram especializados na geografia, eles acabavam contemplando temas da geografia, mas eles de certa forma acabavam dialogando com várias temáticas ao mesmo tempo, pela interdisciplinaridade da formação destes
importantes ícones da história grega. Já na Roma Antiga, os geógrafos da Roma Antiga, então temos Estrabão e Ptolomeu. Tá? Ptolomeu, um ícone, né, considerado o último grande geógrafo da antiguidade, também astrônomo e matemático. Tá? Ele se destacou, Ptolomeu, também nos estudos cartográficos, né, nas projeções cartográficas, né, que é um tema muito caro para a geografia também, né, como se projetavam os mapas, como se elaboravam os mapas, as cartas, quais eram as principais projeções da época, né. Então ele traz as principais construções do globo, as projeções de mapas. Então ele tem uma especialidade, ele tinha uma especialidade na questão da cartografia. Já o Estrabão considerado um grande enciclopedista, então tinha um conhecimento bastante amplo, né, de várias áreas transdisciplinares, né, da geografia, como ele coloca, né, também aderência com a filosofia, foi um grande viajante, isso é importante destacar, né, não só na antiguidade, mas em períodos que estiveram antes da modernidade. O caráter importante dos viajantes, né? Sejam eles botânicos, naturalistas, filósofos, astrônomos, que viajaram pelo mundo inteiro, identificando principalmente estudos na área da natureza, da botânica, nas áreas de cultura, enfim, regional, também conseguiram trazer conceitos importantes para a geografia. Isso na geografia antiga, tá? Na geografia da Idade Média, que também a gente já vem avançando agora, conforme o passar dos séculos, na Idade Média ocorre um ponto muito interessante, né? Que é exatamente como começa a entrar o poder da Igreja, principalmente católica, no pensamento social, cultural, político, e, de certa forma, como se representa socialmente o espaço, né? Então, compreender os objetivos da Idade Média, então, né, do capítulo da Idade Média, compreender a evolução do pensamento geográfico na Idade Média, entender que as mudanças ocorridas na sociedade com a queda do Império Romano e a ascensão medieval repercutem no desenvolvimento do conhecimento geográfico, tá? E compreender a influência dos árabes no desenvolvimento da geografia. Bom, a Idade Média, ela é muito importante porque, conforme o próprio Claval nos traz numa obra de 1996, começa a aparecer toda uma indagação em relação à influência geocêntrica na imagem do mundo, né? A deslocação progressiva de administração tornou-se inúteis os levantamentos de informação tão procurados na época. As formas de construção social que triunfaram na Idade Média assentam em relações pessoais. É através de notáveis locais que o poder se exerce à distância. Como tal, não é necessário formalizar o saber geográfico na sociedade. O conhecimento das pessoas seria suficiente. Envolvia doutrina, uma doutrina, né, por trás disso, né? Aí vai haver toda uma interpretação, né? Isso é muito importante para a gente relacionar a geografia antiga com a geografia moderna. Tem muitos países e muitos locais, podemos assim, espaços no Brasil, que ainda tem modos de vida, modos produtivos, relações sociais que remetem à Idade Média, por mais que a gente viva já no século XXI, né? Então é importante a gente relacionar como a Idade Média também deixou marcas no território brasileiro, né? Principalmente em regiões históricas. A gente vai perceber, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos regiões históricas do estado, como a região das Missões, que nós estamos falando aqui de São Borja, tem uma grande influência do período, principalmente os modos produtivos, né? Uma grande influência da Idade Média, né? E mais adiante do próprio Renascimento, onde surgiu a influência da arte renascentista e do barroco renascentista nas esculturas desta região, que foram influenciadas pelo barroco também. Então, o sistema feudal, ele nos traz
então, importantes pontos, né, para a gente pensar a geografia nesse período, né, onde vai aparecer exatamente essa organização do espaço, agrário do espaço, subdivisão do espaço, né, e também a hierarquização social, né, como que isso traz consequências, né, para a organização da sociedade, né, e do próprio espaço, né. Então vai aparecer para nós pontos importantes, né, onde vai aparecer como a Igreja Católica, né, e a própria difusão do cristianismo geram representações sociais, que é um conceito muito caro para a geografia, para quando nós entrarmos na geografia humana ou na geografia cultural, o conceito de representação social que vem da psicologia social é um conceito que remete muito ao imaginário e à ideia das pessoas sobre determinada questão, né? Então, como as principais ideias e imaginário das pessoas na Idade Média remetiam à Igreja, então a maioria das representações sociais, representações do espaço nesse período, elas eram geradas por imagens geradas pela Igreja, né? E isso vai nos trazer como que a Igreja Católica então acaba tendo uma importância, podemos dizer assim, na organização e na constituição espacial e nas hierarquias sociais, principalmente das aristocracias rurais que dominavam o contexto da Idade Média, né? Isso vai nos trazer exatamente um ponto muito interessante que eu vou tentar passar aqui para vocês através de algumas imagens da própria Idade Média, tá? Então, na Idade Média, a gente pode destacar, então aqui mais ou menos, algumas imagens, né, do período da Idade Média, não só a relação da Igreja, mas também a organização espacial, né, onde existiam centralidades que dominavam o espaço, né? Como o poder social estava com a Igreja, ela tinha uma centralidade de força, né? Tanto social, religiosa, econômica, política. E isso se representava no espaço, né? Por exemplo, as praças, todas as áreas urbanas na Idade Média, elas eram marcadas pela sacralidade e pela centralidade espacial, né? Então gerava uma relação de força central. Então, por exemplo, aqui a gente está num espaço aqui que remete à Roma Antiga, né, o Vaticano, e como que essa centralidade ela acaba se remetendo no espaço, nas praças, né, no próprio Renascimento a gente vai ver também que isso acaba se refletindo. Então, as áreas urbanas eram marcadas pela sacralidade e pela centralidade. E aqui aparecem as representações, né, das personalidade, né, de personificar alguém, né, onde aqui existe a figura dos papas, como que eles também tinham uma relação de força que até hoje permanece, né, enraizado. Aqui aparece uma imagem também do batismo, né, da igreja, todo o simbolismo que existe por trás disso, né? Os espaços sagrados, abre margem para uma outra área muito importante da geografia, que é a geografia da religião. A geografia da religião é uma área muito nova na geografia, mas que traz importantes contribuições para a ciência geográfica, em virtude que ela também dialoga muito com a geografia humana. Ela é marcada por simbolismos, né? Então, a geografia da religião, sempre relacionado com o sagrado, com o profano, aquilo que é podemos dizer assim, simbolizado pela igreja, aquilo que não, mas que tem apelo popular, né? Aqui aparecem as imagens do sagrado, né? Os importantes elementos que tem na constituição do sagrado na própria Idade Média, né? A estrutura, né, social, clero, nobreza, camponeses e servos, né? Algo
que já gerou uma hierarquização social que, de certa forma, nos faz perceber e analisar como evoluiu durante esses séculos as hierarquias sociais no globo, né? Aqui aparecem influências da arte, né? Como que a arte também gerava muitas representações sociais, né? Os mosaicos nos tetos das igrejas nos trazem muitas informações, né? Esse contato com o sobrenatural, esse contato com o externo, né? A busca da luz divina a partir do contato com o exterior, né? E isso aparece representado nas igrejas, né? Nos espaços sagrados. Retornando ali então, no próprio material ele nos traz então como que exatamente podemos dizer assim, essa relação de poder da igreja, ela acaba deixando de lado a ciência, né? A igreja acaba se tornando, por muitas vezes, um meio que acaba trazendo conhecimento a partir do que está descrito nos dogmas da igreja, nas doutrinas da igreja, e acaba deixando de lado um pouco a ciência geográfica. Isso acaba se gerando um certo, podemos dizer assim, freada na ciência geográfica. Então, os tempos modernos, que é o outro capítulo que nos cabe, o período moderno, então, nós temos 3 objetivos para analisar ele, que é compreender a importância do Renascimento e do Iluminismo para os tempos modernos, mostrar a relação entre as mudanças sociais e estruturas espaciais ocorridas na transição do feudalismo para o capitalismo, né? O sistema feudal para o sistema privado, né, de produção, que busca a obtenção de lucro, e relacionar essas mudanças ocorridas na estrutura social com a estrutura espacial, tá? Também nesse período de transição. Bom, o Renascimento, então, que foi um período de grande afloramento da arte, né? Ele nos traz também elementos muito importantes para pensar a geografia na modernidade. O Renascimento, a arte gera também representação social. Muitos dos elementos que são representados na arte, ou eles representam a fauna, as floras daquele período, ou também os modos de vida da sociedade, né? Geralmente, as simbologias que apareciam em obras artísticas queriam dizer alguma coisa. As obras geralmente dizem alguma coisa, as obras de arte. Elas representam a realidade vivida daquele período. E isso tem muito a ver com a geografia social, né, na modernidade. A geografia social tem um contato direto com a realidade vivida das pessoas. E ela também diz respeito com momentos históricos vividos anteriormente. Então, o Renascimento, como diz aqui no material, ele marca uma ruptura entre o mundo medieval do Ocidente. A história do Ocidente significa a ruptura entre o mundo medieval, caracterizado como o mundo medieval, né? Caracterizado como uma sociedade extremamente agrária, estamental, teocrática, né? Teocrática o quê? Sempre identificada com a religião, com a teologia, e fundiária. Então, há uma ruptura entre o mundo medieval e o mundo moderno, que já é totalmente diferente, já caracterizado pela urbanização. Se começa a constituir todos novos modelos de áreas urbanas, de planos urbanos. No Rio Grande do Sul nós temos exemplos marcantes que representam essa ruptura do medieval para o moderno, que é aqui na própria região das Missões, São Miguel, onde existiam reduções jesuítico-guaranis, que todas as áreas urbanas tiveram uma arquitetura com uma grande influência renascentista, né? Os arquitetos que eram do Renascimento. José Brazanelli, que foi um importante arquiteto aqui das Missões, ele foi influenciado por Bernini, que era um dos principais escultores do Renascimento, que criou uma obra
de arte que é consagrada, que é a obra da Medusa, né? Então, marca essa ruptura do agrário para o urbano, né? Pelo modo burguês de pensar e principalmente procresar uma sociedade de trocas. Aí, a partir daí se intensifica os fluxos, as trocas comerciais, culturais, sociais, né? Então, temos grandes mudanças sociais na Europa nesse período entre o século XV e XVII, né? Então, na Idade Média, a sociedade então era estáveis e fechadas, tá? Já diferente do Renascimento, que ela acaba se tornando mais aberta para, principalmente, a arte, né? Então, ele nos traz vários pontos, né? Desde como o próprio iluminismo, né? Acaba também trazendo, né, novidades, né? São períodos de afloramento das ideias, de afloramento de novos pensamentos no globo, né? Como ele nos coloca, o iluminismo foi um modo de pensar. Falando de modo geral, foi uma consequência da Revolução Científica do final do século XVII. Então, começam a surgir pensadores que acabam trazendo novas ideias, novas frentes de ideias para analisar não só a humanidade em geral, as humanidades em geral, né? Como vimos há pouco, o Renascimento inicia o movimento de transição da sociedade medieval para o capitalismo. Sistema econômico voltado para a produção concentrada de bens, para a troca, para a expansão comercial e para a circulação crescente de mercadorias e para o adensamento populacional. Começa a se assentar, então, as trocas de mercadorias, né? Então, essa sociedade que emerge individualista e financista, voltada para a expansão comercial, tá? Nessa meio de campo entre a Idade Média e o Iluminismo, tá? Então, veja que a sociedade mexe de maneira radical com a estruturação espacial. Expansão significa a busca e dominação de novos territórios. Produção concentrada exige deslocamento de população. Então, tudo isso acaba movimentando com o globo, né? E com o próprio desenvolvimento científico, né? Que ele passa a se qualificar mais, ele passa a avançar mais, né? Nesse período, né? Bom, o espaço e a modernidade, que é já trazendo mais, fugindo já do período antigo, né, e medieval, já entrando para um momento importante, já se aproximando, né, do período que a gente vive. Os principais objetivos desse capítulo, então, é compreender a relação entre produção espacial e produção material. Aqui, como a gente já está entrando diretamente na análise de como o sistema do capital, o sistema do capitalismo, ele acaba produzindo materiais, elementos materiais para o espaço. Então, esse momento é para a gente interpretar como existe essa relação entre a produção do espaço e a produção de materialidades para esse espaço, né? O Milton Santos, um importante geógrafo, tem uma das suas obras que ele comenta, né, as ações, a relação entre as ações e os atores, né? Entender que a nossa existência está condicionada à existência da natureza e que a técnica media essa relação, tá? Relacionar as transformações ocorridas no período da modernidade com os ajustes espaciais, né? Conforme vai avançando os sistemas produtivos, vai se transformando os sistemas sociais, como que isso vai trazendo ajustes para o espaço. E perceber como a acumulação mercantil e o desenvolvimento do capitalismo demandam uma nova ordem espacial, criam novos territórios, novas territorialidades, né? Isso tudo é muito importante para a gente pensar, por exemplo, pontos importantes como as relações sociais, espaço e história, né? Como os novos modos produtivos de trabalho geram novas divisões do trabalho, geram novas relações sociais entre trabalhadores, operários, com os industriários, enfim,
né? Isso tudo gera novas geografias, né? Conforme vai avançando. No nosso material aparecem algumas ligações, alguns textos que nos dão bastante suporte, né? Trechos de autores, né? Que nos dizem exatamente como esse avanço, né? Econômico, como essa busca constante pela produção de novos bens materiais, ela acaba, de certa forma, aumentando, né, toda uma lógica de pensamento e uma lógica, os modelos sociais e espaciais, né, que não eram voltados para esse sistema produtivo em massa, né? Então, se cria toda uma organização, uma padronização, né, econômica, uma padronização do espaço, uma padronização social, que até hoje a gente verifica, né, principalmente em cidades que são polos industriais, né, como o espaço é padronizado, como o espaço é artificializado para dar suporte a essa produção material. Para fechar, então, essa primeira parte, nós vamos ter um outro vídeo na sequência que vai trazer os outros pontos que faltaram do material. A gente vai fechar, então, com a institucionalização da geografia, tá? Os principais pontos para pensar a institucionalização da geografia é compreender como as transformações ocorridas na modernidade influenciaram o processo de desenvolvimento da ciência em geral e da geografia. Identificar as mudanças ocorridas nesse período que influenciaram especificamente o pensamento geográfico. Relacionar os processos históricos, sociais, econômicos e políticos com o desenvolvimento e sistematização do conhecimento geográfico. E articular a especificidade da Alemanha no século XIX com o surgimento da geografia moderna. Aqui é muito importante porque não só nesse período, mas a gente vai começar a perceber como a influência alemã e depois a influência francesa, mais adiante, são muito importantes para delimitar a ciência geográfica, tá? Por quê? Porque nesses dois territórios, na Alemanha antiga e na França, por estarem em espaços estratégicos na Europa e sempre envoltos de conflitos militares, eles acabaram trazendo visões estratégicas para a geografia, né? A geografia é uma ciência estratégica. Além de ser uma ciência humana, também uma ciência da Terra, ela é uma ciência estratégica, principalmente no que diz respeito a disputas pelo espaço, estratégias de disputa para o espaço, tá? Então, os pressupostos para o surgimento de uma geografia moderna, ele elenca 4 pontos: o efetivo conhecimento do planeta, né? O alargamento do horizonte geográfico, né, do pensamento geográfico, ampliação do ecúmeno, áreas de terras habitadas pelo homem, o acúmulo de informações sobre lugares, né, começam a ter mais informações sobre lugares, o aperfeiçoamento das técnicas cartográficas começam a se aperfeiçoar, e o desenvolvimento do conhecimento científico-filosófico, tá? Isso são pontos que marcam a ciência geográfica na modernidade. Eu vou pegar um ponto importante que é o acúmulo de informações, visto que a geografia também trabalha muito com dados, né? Não só espaciais, mas dados sociais, econômicos, enfim. Então, esse período dá conhecimento cada vez mais apurado da realidade do planeta, um fator fundamental para a geografia moderna, um maior conhecimento do globo e de vários espaços do mundo, né? Não só em dados econômicos e sociais. E isso necessita de uma sistematização dessas informações, tá? De diferentes territórios. E isso acaba, inclusive, as descobertas de novas áreas, né? E isso acaba trazendo uma importância contribuição para a geografia, que é exatamente a geografia como uma ciência relacional, uma ciência crítica, uma ciência que trabalha muito com a interdisciplinaridade e com estudos comparativos, né? E isso nos possibilita principalmente representar em cartas ou também que nos traz uma habilidade muito grande do geógrafo, a interpretação de tabelas,
de gráficos, né? O geógrafo tem que saber interpretar o que um título de uma tabela está nos dizendo, o que o título de um quadro, o que o título de um gráfico, o que uma cartografia está nos dizendo, o que uma paisagem, uma imagem, uma foto está nos dizendo. Tudo isso nos traz informações. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições da ciência geográfica na modernidade. É poder interpretar dados, imagens de várias formas, né? Esse acho que é um perfil do geógrafo na modernidade. Bom, pessoal, esse segundo vídeo seria isso. Nós vamos depois lançar um terceiro vídeo que vai finalizar o material para a nossa próxima avaliação, que será dia 5 de maio, então.